Vocês lembram do filme A Noiva Cadáver? E aí, gente, quem fala aqui é o Edson e nesse vídeo eu vou falar sobre o filme A Noiva Cadáver. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se você ainda não deixou o like, cara, já vai deixando o like, porque esse vídeo vai ser a minha opinião sobre essa animação, porque fazia muito tempo, eu sabia da existência dessa animação, eu sabia, mas eu tinha poucas memórias relacionadas a ter assistido esse filme, né, em animação. E hoje eu assisti, vamos falar assim, pela primeira vez? Vamos falar pela primeira vez, porque muita coisa nesse filme eu não lembrava, sabe? Eu lembrava das imagens dos personagens, lembrava disso, mas a história em si nunca tinha ficado clara pra mim, e eu também até então não tinha tido vontade de assistir esse filme. E hoje eu assisti, nesse vídeo eu vou dar a minha opinião, falar sobre algumas situações relacionadas a esse filme. Lembrando, esse vídeo vai ter spoiler, porque, cara, não tem como eu prometer que não vai ter. Vai chegar algum momento que eu vou falar alguma coisa, eu vou ficar tão entusiasmado que eu vou chegar e vou falar algum possível spoiler. Então, se você não assistiu a animação, só vem assistir esse vídeo da minha opinião depois que você assistir essa animação, que é um filme. A Noiva Cadáver é um filme que foi criado pelo Tim Burton, que é um dos criadores de diversas animações e filmes interessantes. Por exemplo, Edward Mão de Tesoura é um filme feito pelo Tim Burton. O Tim Burton também recentemente participou da série Wandinha, escrevendo alguns episódios, né? No caso, não sei se foi escrevendo ou dirigindo. Eu acho que foi dirigindo alguns dos episódios. Mas além dele ter feito o filme da Wandinha, cara, ele é conhecido por diversos outros trabalhos que ele mesmo criou e transformou em um filme. E eu aposto que tem vários filmes feitos por ele que você provavelmente já assistiu. Então vamos falar sobre a história do filme A Noiva Cadáver. Victor Von Dohnt é um personagem que os pais dele são comerciantes de peixe. E o personagem Victor tem o destino de se casar com a Victoria Evan-Groth, que é uma personagem que também é muito importante para essa produção. Victoria é filha de aristocratas que estão forçando, né, vamos dizer assim, forçando um casamento dela com o Victor. Isso porque nem ela queria se casar com o personagem Victor e nem o Victor queria se casar com ela. Mas era uma época diferente onde os pais mandavam em quem e com quem os filhos iriam casar. Até que no momento do casamento, enquanto o Victor está fazendo seus votos de casamento e a esposa dele, até então possível esposa dele, vai fazer, possível, tá? Porque eles ainda não tinham casado, vai fazer os votos de casamento dela, ele acaba se distraindo, cara. Ele acaba, no caso, se atrapalhando, porque ele é muito desastrado. E um dos desastres do Victor faz com que ele acabe, sem querer, ateando fogo no vestido da mãe da Victoria. E com isso o personagem Victor acaba saindo daquele local constrangido, né, no local do casamento, é claro, e ele vai para uma floresta completamente estranha, desconhecida até então, desconhecida pra gente que tá assistindo, né? E ele acaba nessa floresta repetindo os votos do casamento. E no momento que ele coloca o anel num galho aleatório, ele acaba descobrindo que esse galho não é uma parada aleatória, e sim um dedo de uma mulher morta-viva, que é, no caso, uma noiva cadáver, que acaba pensando estar casada com ele pelo simples fato de ele ter colocado um anel no dedo dela sem ele mesmo saber e ter a intenção disso. Essa personagem, a Noiva Cadáver, ele acaba fugindo, né, da Noiva Cadáver, mas ela acaba levando ele para um local aleatório. Esse local aleatório não é tão aleatório assim, tá? Porque é um local onde os mortos vivem, né? Os mortos vivem. E lá a personagem, os personagens lá que são apresentados, os personagens esses que são bem interessantes e bem carismáticos. Eu acho que todos os personagens são carismáticos nesse filme, né? Acho, não tenho certeza. Eles acabam explicando pro Victor a origem da personagem Emily, né? Que é a tal Noiva Cadáver, explicando que ela, antes de parar naquele mundo dos vivos e mortos, ela foi morta por um cara que estava prestes a se casar com ela. O cara ia se casar com ela na intenção de querer um dinheiro, sabe? Algo a mais. E o algo a mais que ele queria era um dinheiro. Então ele se casou com ela para depois matar ela e ficar com todo o dinheiro que ela tinha. Lembrando, sem o Victor saber, por ele ter colocado a aliança no dedo da Emily, a Noiva Cadáver, ele acabou se casando com ela. Querendo ou não, ele teria que ter um destino de se casar com ela. Do outro lado, nós vemos também, né, os personagens lá, no caso, a mãe da Victoria, os pais do Victor, se perguntando aonde ele está, porque desde o momento em que ele sumiu, saindo constrangido do que ele fez naquele casamento que ia rolar, né, entre ele e a Victoria, ninguém mais viu ele ficou completamente sumido. Até o momento que ele acaba fugindo lá do mundo dos vivos e mortos, né, depois de alguns acontecimentos, e acaba voltando para o mundo dos vivos. Lá ele encontra a Victoria, conversa com ele até que ele é levado de volta pela Noiva Cadáver pro mundo, né, pro local onde os vivos vivem. É bem engraçado eu falar onde os mortos vivem, mas vocês me entenderam completamente. Depois do personagem Victor estar sumido, né, e os pais dele e também os pais da Victoria
e a própria Victoria está preocupada com ele, eles acabam falando o seguinte: cara, esse cara fugiu do casamento, não vai querer se casar mais com você, então vamos propor outra pessoa para se casar com você. E quem estava doido para se casar com a Victoria era o personagem Lord Barkins. Então eles acabaram fazendo um casório, né, preparando um casamento entre ela e o próprio Lorde. E é nesse momento em que os vivos e mortos vão e invadem esse casamento, porque chega um momento em que todos os mortos entram lá no mundo normal e acabam invadindo esse casamento, invadindo o mundo inteiro, né, a cidade inteira, mas inclusive o próprio casamento. Depois de algumas conversas com a personagem Emily, lembrando a Emily a noiva cadáver, ele acaba se convencendo a se casar com ela. Depois disso, eles marcam para poder se casar no mundo real, onde todos os mortos que estavam naquele mundo lá, dos vivos, dos mortos, né, eles acabam indo para o mundo normal para poder ver o casório dele, entre ele, no caso, e a Emily. Mas nesse período, a personagem Victoria acaba entrando no casamento e vendo toda a situação, até que a Emily se convence a não se casar com o Victor, porque ela vira para ele e fala: foi tirado de mim uma esperança que era se casar, e eu não vou fazer o mesmo com você, eu não vou tirar a sua felicidade / esperança de se casar com a Victoria. E aí é nesse momento que o personagem Lord Barkins acaba vendo toda essa situação e acaba tentando fazer com que o Victor não se case com a Victoria, porque ele ia ser o cara que iria casar com ela, no caso o Lord iria casar com ela, então ele estava tentando evitar isso, até que a Emily reconhece ele de algum lugar, e a gente descobre que esse Lord, que está em todo o período, todos os acontecimentos desse filme, quase todos no caso, ele foi o cara que causou a morte da Emily, porque há anos e anos atrás ele tinha se casado com ela e ele foi a pessoa que matou ela para poder pegar o dinheiro dela. Lembrando que o Victor, para poder se casar com a Emily, com a noiva cadáver, ele teria que beber um veneno que estava lá, então ele iria morrer e ia viver no mundo dos mortos juntamente com a Emily. Mas já que a Emily tinha desistido dessa situação e não queria mais casar com ele para ele viver feliz com a Victoria, ele não bebe mais esse veneno. Mas em um momento específico, depois da batalha entre o Victor e esse Lorde, porque eles acabam brigando, sabe? O Victor, o Lorde no caso, acaba sendo um idiota e acaba bebendo veneno sem saber que o que ele estava bebendo era um veneno. E assim ele morre na hora, fazendo com que facilmente os mortos pudessem ir atrás dele para poder tentar ferrar com a vida dele, já que ele estava morto, já que os mortos não podiam intervir na vida dos vivos, eles puderam intervir agora que o Lorde já estava morto. E assim a Emily foi embora e voltou para o mundo dos mortos, e o Victor e a Victoria viveram de boa e dali para frente provavelmente deram um retorno ao seu casório. E é assim que o filme acaba. Cara, eu resumi muito esse filme. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo. Eu gostei pra caramba do filme Noiva Cadáver, como eu falei pra vocês, eu tinha assistido quando eu era muito novo, então eu não lembrava de muita coisa. Então pra mim assistir esse filme foi praticamente a primeira vez, vamos dizer assim, que eu assisti. Então, pra uma primeira vez assistindo uma animação que eu só sabia da existência por algumas coisas que eu tinha visto, cenas específicas, assistir completamente essa obra foi até bom, foi interessante porque a história é interessante, mesmo sendo uma história bem rápida, né? O filme tem 1h11, se eu não me engano, foi uma história bem cativante, interessante, com personagens completamente cativantes e interessantes. Então eu gostei bastante. Vocês já tinham assistido a Noiva Cadáver? Nunca tinham assistido? Deixe suas opiniões aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito, gente. Também compartilhe esse vídeo, porque é outra coisa que me ajuda também. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui!